Boa noite, boa noite. Vamos ver se agora vai. Mais uma vez, eu estou fora do meu ambiente mágico. E vamos aí para mais uma live da semana, né, gente? Espero que o sinal colabore agora. Tudo bem, gente? Se alguém estiver aí comigo já, coloca aí um hashtag Max Escolhas para eu saber que você tá aí. Que você tá aí comigo. Manda um oizinho, uma mãozinha, um tchauzinho. Boa noite para todos vocês. O nosso tema de hoje é como você tem buscado as suas respostas. Boa noite, Gabriel, Serginho, Andréia. Obrigado por vocês passarem por aí. Então, a gente vem aí juntos, né, trabalhando e entendendo um pouco mais a nossa missão de vida e trabalhando alguns temas para que a gente busque, entenda a nossa missão e viva melhor. Então, o nosso tema de hoje é como você tem buscado as suas respostas, né? Qual é a ideia desse tema? Eu vou falar para vocês um pouquinho de uma das histórias que eu gosto bastante, que é a história de Davi e o gigante. Você já deve ter ouvido essa história em algum lugar, né? E essa live, inclusive, foi inspirada numa conversa com um coach meu dessa semana, o Felipe Desordi. Inclusive, eu quero agradecer. Que nós estávamos falando de buscar respostas e tentando entender um pouco melhor como cada um de nós busca as suas soluções. E aí, nós chegamos nesse assunto. Boa noite, Andréia. Obrigado por estar aí também. O que a gente falou sobre Davi? Então, o que você tem... as suas ações têm propósito? Quando você vai fazer alguma coisa, você tem um propósito? A minha mãozona aqui, desculpa. Você tem um propósito naquilo que você está buscando? Né? Quando você fala assim, ai, ninguém me responde, eu não consigo chegar num consenso naquilo que eu preciso e tal, você tem realmente buscado as suas respostas? Então, nós falamos sobre Davi, né? É uma história da Bíblia, né? Davi, quando ele foi derrotar o gigante, essa é uma história bem conhecida aí. Quando Davi teve a oportunidade de derrubar o gigante, ele era fraco, né? Ele era um menino franzino, não tinha nada e ele tinha um propósito. Foi oferecido para ele, né, ou para qualquer um que derrubasse aquele gigante, que teria os impostos para o resto da vida pagos, ou seja, a família não ia precisar mais pagar moradia, pagar impostos. Ele teria a mão da princesa, né? Filho do rei, né? Logo, ele seria o próximo rei. Ele teria uma porcentagem da riqueza e teria o conforto da família dele. Ele pensou no quê? No propósito. Quando falaram para ele que ele não podia porque ele era fraco demais, né, ele era franzino demais, ele não conseguia colocar a armadura que era muito pesada para ele não conseguia carregar a espada, era muito pesada para ele não tinha destreza com a espada. Mas ele tinha o propósito. Qual era o propósito dele? Vencer o gigante e receber a recompensa, né? Então, tirando todo o resto da história, quando ele falaram para ele que ele não ia conseguir. Falaram que ele não tinha as armas corretas. Falaram que ele não tinha condições de atingir aquilo. Riram dele. Não se dispuseram a ajudá-lo. Mas ele tinha um propósito. Então, quando ele foi lá com aquele propósito dele, com uma funda e as pedrinhas, ele deu com a pedra bem no meio da testa do gigante. O cara caiu e ele cortou a cabeça do gigante, entregou e recebeu a recompensa dele. Ele tinha um propósito. Falaram que ele não ia conseguir. Falaram que ele não tinha capacidade. Ele não deu ouvidos àquilo que falaram e àqueles que não quiseram ajudar ele. Ele foi e conseguiu o propósito dele. Era derrubar e receber a recompensa dele. Então, o que me traz essa história, né? Tudo que a gente faz tem que ter um propósito. Né? E quando a gente tem falado aqui de missão de vida, de qual é o nosso entendimento do nosso propósito, é bem isso. Só que assim, é muito além do que você quer daqui a muitos anos, né? A gente está vindo num mundo imediatista, a gente quer tudo para amanhã,
né? Eu tenho feito os meus processos de coaching e cada vez mais difícil a gente desenhar um processo muito para frente. Por quê? As pessoas não estão tendo paciência para projetar daqui a alguns anos. É necessário pensar a longo prazo, isso é fato, né? Você tem que pensar a longo prazo. Mas a gente está muito imediatista. Só que esse imediatismo está te deixando não viver o hoje. A Andréa falou que essa passagem é ótima. Obrigada, Andréa. Realmente é. A passagem de Davi, para mim, nesse contexto. Só que assim, qual era o contexto da conversa com o meu coach? Nós estávamos falando sobre livros, a dificuldade de pessoas que têm para ler, né? Tem pessoas que têm dificuldade de parar para assistir uma live como a gente está falando aqui, trocar uma ideia, uma conversa. Tem pessoas que têm dificuldade para parar para meditar, para orar, para fazer N coisas. Então, você tem que entender que para você ter um propósito, para que você consiga ter foco no seu propósito, ele tem que ser plausível e agradável para você, né? As metas, às vezes, no caminho, são difíceis, são desagradáveis. Mas você tem que focar no teu propósito final. Qual é o teu propósito? Né? E antes disso, cada coisa que você fizer tem que ter um propósito. Por que que a minha pergunta de hoje? Por que que vocês estão me acompanhando? Por que que você está assistindo essa live de hoje? Qual foi o sentido dessa pergunta para você? Então, geralmente as minhas lives são em forma de pergunta, né? Por quê? É que é para você pensar, que é o sentido que tem para você, não é o sentido que tem para mim. Da mesma forma que essa passagem que eu comentei com vocês, ela pode ter outro sentido para outra pessoa. Vamos buscar nessa passagem de Davi a questão da liderança. O cara foi líder. Ele pegou e teve a estratégia de entender qual era a necessidade. Era derrubar o gigante, né? Como eu faço isso? Não sei se ele pensou em segundos e minutos. Ele estava, poxa vida. Ele consultou, ele tinha a questão da presença de Deus, tem uma série de coisas aí. Mas ele tinha um propósito, ele fez a estratégia e ele focou, né? Ele foi com foco no propósito dele, para que ele alcançasse o seu objetivo. Então, ele não deu ouvidos. Então, na questão da liderança, quando você é líder, você traz outras pessoas. O que ele mostrou para essas pessoas que estavam ao lado dele? Que precisa ter foco, precisa ter propósito, precisa traçar estratégia, né? Enquanto o gigante estava lá, esbaforido, xingando ele, falando várias coisas que ia acabar com ele, ele manteve o foco, manteve a estratégia que ele traçou. Então você acha nessa passagem também os princípios de liderança, né? De administração de pessoal, sabe quando você vai num lugar que fica todo mundo buzinando? Ai, não vai dar certo, olha como é que tá isso, olha o que aconteceu. E você foca, qual é a missão aqui? Eu preciso entregar, eu tenho essa entrega para fazer e eu vou fazer. Então tá todo mundo ali, mas não dá certo, olha o que aconteceu, acabou a luz, acabou não sei o quê, parou isso, aconteceu aquilo. Mas você foca porque você quer entregar, você vai fazer acontecer, né? Então essa passagem me traz isso. E a ideia aqui para vocês as suas ações têm tido propósito? Como eu perguntei, quando eu perguntei para vocês aqui, o que você tem buscado, como você tem buscado as suas respostas? Então assim, quando você vem assistir uma live como essa, presta atenção na pergunta, né? Como você tem buscado as suas respostas? Será que a sua resposta está aqui? Mas qual é a sua pergunta? Se não tem pergunta, não vai ter resposta. Você tem que entender o que você está buscando. Então, quando eu assisto algumas lives de amigos meus, ou quando eu assisto alguns vídeos, eu tenho um propósito no assistir. Então, quando eu assisto o meu coach financeiro, eu tenho um propósito de aprender mais sobre finanças para aprender a lidar com aquilo que eu tenho dificuldade. Né? Quando eu assisto um vídeo motivacional, quando eu assisto um vídeo de meditação, eu tenho um fim de aprender aquilo, de ter mais ideias, de trocar mais, de aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Então, qual o seu propósito? Qual é a sua resposta? Qual a resposta que você quer essa noite, né? Com essa nossa troca? O que você tem buscado? Então, a minha proposta aqui para vocês é que as suas ações elas têm que ter propósito. Se elas não tinham, agora elas vão ter. Combinado? Vocês estão comigo, gente? Se alguém tiver aí, quiser comentar, manda aí uma mensagem pra mim, pra eu saber que você tá aí, né? Eu sei que a internet aqui não tá muito boa, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se tiver, manda aí um joinha pra eu saber que você tá comigo aí. Então, assim, a questão de propósito. E eu coloquei aqui algumas ações. A primeira, pratique a presença. O que é praticar presença, Rose? É estar inteiro naquilo que você está fazendo.
Você está assistindo a live agora? Você está meditando naquilo que você está fazendo? Né? Você tá entrando na tua mente aquilo que você veio buscar aqui? Né? Quando você estiver comendo, para comer. Sente o sabor da comida, né? Mastiga bem a sua comida, engole a comida, sabe? Para ali, tenha presença na sua refeição. Quando você vai meditar, vai fazer alguma coisa, tenha presença, esteja lá. Você está na aula? Esteja na aula. Não dá para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, isso é a lei da física, né? Então, quando você estiver na aula, esteja na aula, de mente e corpo. Não adianta só o corpo estar lá e a tua mente estar vagando, né? A tua mente tem que estar onde o seu corpo está, né? E tem que fazer sentido isso. Então, a questão de praticar a presença, né? Então, pratique a presença, esteja aonde você está, faça acontecer aquilo que você veio fazer, né? Pratique a presença, né? E aí, quando você for em alguma atividade, quando você for ler um livro, quando você for no cinema, quando você for conversar com alguém, primeiro, o que eu quero aqui? O que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo com essas atividades, com essas pessoas, né? O que você está fazendo nesse lugar, né? E o que eu quero com isso? São 2 perguntas, né? O que eu quero aqui? O que eu quero com isso? Né? E quando você vai assistir um filme, busca suas respostas nesse filme, né? Quando você lê um livro, busca suas respostas nesse livro. Já falei isso em alguma live. Então, você está lendo um livro, qual é a sua dificuldade no momento? A minha dificuldade são com as finanças, em administrar as minhas finanças e me organizar com as finanças, né? Então, o que você faz? Eu vou ler um livro buscando o entendimento nas finanças, né? Eu vou ler um livro buscando melhorar a minha argumentação. Eu vou ler esse livro buscando o que ali me mostra para eu melhorar a minha gestão de pessoas. Então, a mesma passagem, ela pode ter diversas interpretações, né? Cabe a você buscar a tua resposta, né? E fazer as perguntas certas, né? Quais as perguntas que você tem feito? Para você conseguir as respostas, você tem que ter as perguntas, né? Então, não esqueça disso. Pare e pense, o que é que eu estou buscando? Qual é o meu propósito? Se eu ainda não sei, eu tenho que buscar ele, né? Lugares, né? Outras coisas que são boas para você buscar as suas respostas. Jejum, já ouviu falar de jejum? Quando você para um tempo com a tua alimentação, mas não é simplesmente não comer, por exemplo, eu não vou comer da meia-noite ao meio-dia, mas por quê? Eu tenho que ter um propósito nisso, eu quero minha resposta, então eu quero estar mais presente. O jejum te proporciona estar mais presente nas situações e estar mais aguçado nos seus recursos sensitivos, né? A Andréa colocou aqui, meu propósito hoje é conhecimento e tracei os caminhos nesse semestre. O caderninho, isso aí, Andréa, o caderninho. Quem não conhece aí, tenha o seu caderninho, anote, né, as suas aspirações, quando tiver algum insight, alguma coisa que você quer fazer, anota lá, coloca a data, tenha propósito para suas datas, coloca data nas coisas, coloca emoção naquilo que você quer fazer. Que se você não tiver prazer nesse resultado, dificilmente você vai conseguir passar as tempestades que você tem que passar no caminho para chegar nele, né? Quais os resultados que você quer? Bastam as suas perguntas para você ser realmente respondido, né? E o jejum, ele proporciona isso. O que traz o jejum para você, independente da tua religião? A gente tem falado muito isso no High Stakes também. É a sua conexão mente, corpo, espírito, né? Quando você está fazendo um jejum, você medita, né? Você que é cristão, você ora. Então, naquele período que você está ali, pode acontecer 1000 coisas, mas a ideia é que você esteja mais conectado com o seu corpo,
Pode ser que dê uma fome imensa, mas pode ser que aos poucos você se tranquilize com isso. Que a ideia é isso, é você amenizar o teu corpo e abrir a tua mente para aquilo que está acontecendo. Depois do jejum, você vai ver que você começa a ficar mais atento, mais presente. Por quê? Ao invés de você ficar comendo desenfreadamente, esse período você medita. Você pensa naquilo que você quer fazer, ou você ora, você agradece, né? Quanto mais você tem o sentimento de gratidão trazendo para você, é uma coisa cíclica, né? As suas respostas também vêm, né? A partir dessa questão de gratidão. As suas respostas, elas vêm seguindo esse momento que você tem de meditação. A oração, para quem é cristão, para quem crê, para quem reza, quando você se conecta com aquilo que você acredita, por meio de palavras, né? Quando você profere algo que você realmente acredita, você se conecta com a tua parte espiritual, né? E as suas respostas, elas ali também são cíclicas. A sua gratidão, as suas palavras de gratidão, de amor, elas trazem para você as respostas que você precisa, né? E a meditação em si, né? A meditação não é ficar com a perna cruzada, com o olho fechado, pensando no nada. Meditar, você tem propósito para meditar. Aquietar a mente, a primeira coisa. Aquietar a mente, né? E se conectar num todo. Corpo, mente, espírito, né? É você se conectar com aquele propósito. Para que ali você vai aquietando a sua mente e as ideias, as aspirações, elas vêm fluindo, né? Faz sentido, gente? Vocês estão comigo aí? Eu sei que o sinal não está muito bom, espero que vocês estejam ouvindo bem. E se estiver fazendo sentido, coloca aí para mim o hashtag MaxEscolha se você estiver aí, ou me manda um oi, para eu saber que vocês estão aí mesmo. Se não, vocês vão ver depois, vocês comentam para mim o que vocês estão achando. Então, a ideia é: como você tem buscado as suas respostas, né? Praticar a presença, estar presente naquilo que você está fazendo, né? Corpo, mente e espírito, né? Corpo, alma e espírito, né? Você está conectado com o que você está fazendo, né? E o que eu quero com isso? O que é que você busca com essas lives? O que tem te trazido? Quais as respostas que você tem conseguido? Né? E você tem colaborado com outras pessoas também? Isso ajuda. Quando você responde outros, você às vezes ajuda a você mesmo, respondendo ou perguntando coisas que vão se conectar com as perguntas dos outros e vão te ajudar a ter as suas respostas. Então, o que eu quero aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito com esse tempo que eu estou me doando aqui? Né? Qual é o meu propósito com isso? O que eu quero com isso? O que eu quero estar aqui? E volto a falar para vocês, não adianta perguntar de cor de esmalte para o mecânico. Não adianta perguntar do conserto do carro para o eletricista, sei lá. Né? Você tem que entender que as suas respostas vão estar mais próximas das pessoas ou do ambiente que tem a ver com elas. Então, se eu eu estou precisando mudar de trabalho, aonde eu tenho que estar? Com as pessoas que trabalham na área que eu quero entrar. Não adianta eu querer mudar para áreas de humanas e só andar com o pessoal de exatas. Entende? Vocês têm que buscar as coisas e fazer a roda girar em direção ao que você quer, né? Eu tive uma conversa com um rapaz hoje no caminho para cá e tava falando exatamente disso. Então, poxa, tá difícil isso e aquilo, ok. O que você quer? Eu quero trabalhar na área X. Ok. O que tem tido de gratuito nessa área? Vai ter uma feira. Legal. A feira é gratuita? Vão ter pessoas dessa área? Vão. Então vai. Né? Tem cursos gratuitos, se inscreve, né? Tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos do LinkedIn dessa área, então se inscreve, né? Respire o ar dessa área que você quer entrar, você que quer mudar de área, né? Você que quer mudar de trabalho, você tem que andar com as pessoas da área que você quer entrar.
né? Quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar em movimento para que as coisas aconteçam. Então, de repente, você tá na hora certa, no lugar certo. Mas dentro de casa, você não vai achar a tua resposta, né? Sentado no sofá, você não vai achar a tua resposta. Não vai cair do céu. Então, você tem que estar em busca e em movimento. Não deu hoje, vai dar amanhã, né? Mas segue dentro do caminho que você quer. Né? Busque as suas respostas no lugar certo. Então, pergunte de esmaltes para manicure, né? Pergunte de cabelo. Eu tô falando de cabelo, né? Não adianta eu perguntar como cuidar do cabelo para uma amiga que tem cabelo liso. Ela cuida dos cabelos dela maravilhosamente, mas ela sabe cuidar do liso. Eu preciso perguntar para quem entende do crespo. Eu preciso de referências de quem entende desse tipo de cabelo, de quem vivencia isso. As minhas amigas aí que vivenciaram a transição. Foi muito difícil, né? Chegar até aqui e tal. Então, mas como que eu consegui? Porque eu respirei o ar de quem tava com esses cabelos, que tava feliz com os cabelos, que tinham dicas de como tratar, de como cuidar, de como fazer. Né? E aí me animo para fazer isso. Você que quer começar a correr, então você vai andar com quem? Com o pessoal que vai pro bar todo dia? Não, você tem que andar com as pessoas que correm, para você se animar e você correr junto, e você saber falar de corrida, saber de falar disso, e você vai correr também, né? O que é que você quer fazer? Quais as respostas que você quer? Você tem que buscar no ambiente que essas respostas estão. Então a primeira pergunta é: qual o meu propósito de estar aqui? Né? Você quer achar uma pessoa culta? Eu preciso de uma pessoa. Eu quero uma pessoa que ande comigo, que caminhe comigo, que faça as coisas. Então, você tem que andar em lugares que você gosta, né? Para você achar as pessoas que gostam daquilo que você gosta. Não adianta você obrigar a pessoa que tá por aí perto que ela goste do que você gosta, né? Se ela não vai nesses lugares é porque ela não gosta. Não adianta. Então, onde você vai encontrar pessoas que gostam disso ou daquilo? Pessoas que gostam de teatro, no teatro, né? Pessoas que gostam de ir no cinema, são as pessoas que estão indo no cinema. Então, entenda essa parte para que a coisa cíclica ela tenha sentido para você, né? Enquanto você estiver, vamos lá, presença. Esteja presente naquilo que você está fazendo. E 2 é o que eu estou fazendo aqui. Qual o propósito? Vai assistir um filme? Busca uma pergunta para você ter essa resposta no final do filme. Vai ler um livro? Pegue um assunto que você quer entender naquele livro. Você vai conversar com alguém? Você vai em algum lugar? Tenha em mente aquele ambiente, o que ele traz para você, né? Então responda isso para você, para entender melhor o seu propósito. Gente, fez sentido para vocês? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí que o sinal tá ruinzinho hoje, né? Tô fora. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Vocês que estão chegando agora, dá uma olhadinha depois no final da live e me conta aí o que vocês acharam. Façam seus comentários, que para mim são sempre importantes, né? O nosso propósito aqui é juntos entender a nossa missão de vida, né? Achar assuntos e achar dicas para que a gente viva melhor a nossa missão, esteja mais próximo do nosso propósito e possamos nos ajudar a encontrar realmente esse propósito e viver esse propósito onde é que qualquer que no lugar que sejamos, certo? Então, obrigada por todos vocês que participaram aí. Tia Marli, Fabrício, Valquíria, o Di, o Fábio Lando passou por aí, o Gabriel Rodrigues, a Andréia, a Cristina, obrigado, a Luciana, a Cássia, a Maria de Fátima, o Sérgio Pinho, o Gabriel Caetano, o Manuel, o Max, que também estavam vendo aí. Agradeço vocês todos que participaram dessa live de hoje, sejam comentando, seja assistindo. Você que vai ver depois, comenta aí pra mim, coloca o hashtag Max Escolhas, diz se fez sentido esse assunto, se foi legal ou não. E eu já deixo 2 dicas pra vocês. Dia 12 nós vamos ter aí um Dog Coach. O meu amigo Kleber Pedrazzi vai estar com a gente no dia 12 de julho, na live do dia 12 de julho, já anota na tua agenda, falando sobre nosso comportamento com os cachorros. Então, você que tem o seu cachorrinho aí, que gosta de cachorro, já prepara suas perguntas, vai me mandando inbox aí algumas perguntas sobre a questão de comportamento, para que a gente, vou falar de novo aí por esses dias, para o dia 12 de julho, nós vamos estar com o Kleber Pedrazzi falando sobre isso. Ele é o Dog Coach e vai falar um
pouquinho mais sobre isso para vocês, né? E em agosto nós vamos ter um treinamento aí super bacana com a minha amiga Vanessa Caramelo Rosolino e que eu vou estar junto. Então você que se interessar aí sobre esse tema de presença, me manda inbox, eu mando uma mensagem aí para mim falando que você se interessa, que eu vou mandar mais informações para vocês do curso. Até semana que vem eu tenho mais novidades, né? Vai ser em agosto, vai ser numa manhã de sábado. Você que tiver interesse aí, já me manda mensagem para eu garantir a sua vaga, porque são poucas vagas, tá bom? Sobre presença, sobre nós e o tempo, né? Como nós nos conectamos com nós mesmos, como a gente vivenciar melhor essa presença, tá bom? Espero que esses temas tenham feito sentido para vocês. Você que quiser mandar uma sugestão para o próximo tema, para a próxima semana, manda aí. Beijo para todo mundo que fez aniversário essa semana também. Parabéns. E, gente, Max Escolhas para Grandes Realizações. Espero que vocês estejam realizando muito e fico bem feliz com o feedback de vocês. Me manda aí, tá bom? Um beijo, boa noite.